Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de setembro, encerramento do mês, encerramento do trimestre. Então temos aí um pregão importante e o Ibov dando um sinal de baixa no pregão de hoje. Eu sou o Dalton Feira, vamos aqui falar sobre não só Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, a operação que foi aberta aí de swing trade, falar de destaques do dia, de alta e de baixa, e também atendendo a vários pedidos que vocês enviaram aqui na última análise de fechamento do pregão. Foram 14 pedidos, lembrando da prioridade primeiro para os membros, depois dos membros os inscritos, depois dos inscritos a gente tem ali as pessoas que não são inscritas aqui, mas me acompanha aqui o trabalho, prestigia aqui o trabalho diariamente. Então essa é a prioridade, e quando tem muito pedido eu opto por pegar um pedido de cada um, até que preencha ali pelo menos 5 pedidos, no total de máximo de 5 pedidos, além dos ativos que eu comento. Então, se algum dos ativos que você pediu não está aqui dentro dessa análise, basta você colocar aqui nos comentários desta análise para que eu possa atender a partir da próxima análise de fechamento do pregão, lembrando de seguir, que eu vou seguir aí essa questão da prioridade de atendimento aqui. Se inscreva gratuitamente aqui no canal, vou rodar a vinheta, já deixa um like, um joinha e na sequência a gente abre aqui a análise de fechamento. Vamos lá, para quem assistiu aí, seja o Radar da Semana, para quem é membro do canal assistiu o Radar da Semana, e eu comentei também na sexta-feira sobre a questão de a gente tá num ponto importante do Ibovespa. Ou ele vem aqui, a partir do mês de outubro supera essa máxima aqui da semana passada, gera um fundo ascendente, ou ele proporcionaria um topo descendente aqui. Começou proporcionando um topo descendente. Eu fiz até uma publicação no meu perfil hoje no Instagram, ou da Dalton Vieira, que para o Ibov gerar algo representativo a partir de outubro, ele teria que romper essa máxima aqui, que é reverter esse topo. Então, se começar outubro rompendo essa máxima, eu ficaria muito disposto a abrir posições de compra aqui em vários ativos, assim, em abrir mais posições na ponta compradora aqui nos ativos. Por enquanto, a gente tem um sinal negativo, que o Ibov vem fazendo um zigue-zague descendente, e dentro desse zigue-zague descendente, ele bateu numa zona de resistência aqui anterior, antigo fundo, e proporcionou um topo voltando a fechar aí abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Oscilando abaixo da mínima do pregão de hoje, registrada em 131.932, aumentará a probabilidade de queda para buscar uma região mais próxima dos 130 mil pontos, que começa a se aproximar dessa região de topo anterior, mas tem topos aqui mais ainda para trás. Ó. São vários topos, ó. Esse, além desse aqui que já foi testado, esse e esse aqui. Então, a região de 130 mil a 129 mil pontos é uma região extremamente relevante para o Ibovespa. Então, para mudar o viés de baixa, esse sinal de baixa, o Ibov precisa superar a máxima da sexta-feira, a máxima da semana passada. Enquanto isso não acontecer, fica apontando aqui um pouco mais para baixo. Nos futuros, também tivemos essa formação de um topo descendente, gráfico de 60 minutos no mini índice, e aqui, ó, abre, veio aqui por cima, volta forte para baixo, temos aqui um cenário mais negativo nesse momento no mini índice, abriu caindo, proporcionando sinalizações de baixo para baixo, preferencialmente de um patamar de 132.770, eu ficaria mais disposto a buscar operações de venda, em busca aqui dessa região de suporte, até abaixo dessa região de suporte, em torno dos 132.305, tem um suporte aqui mais relevante lá embaixo, outro gap forte de alta no 131.360. Para gerar alguma operação de compra, o ideal seria acima dessa região aqui, no meu ponto de vista, acima do patamar de 132.985, arredondando para 133 mil pontos. Vou colocar num gráfico até de menor velocidade, gráfico de 10 minutos, que é isso aqui, ó, região de 133 mil pontos. Olha só, tem 3 topos nessa região. Então vem aqui, quebra essa estrutura de baixa, que é isso aqui, ó, quebra isso aqui e passa a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar, é o que mais interessaria para se trabalhar na compra. Enquanto tiver dessa forma como está aqui, ou seja, média
de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade e sem romper níveis de resistência, eu ficaria focando um pouquinho mais na venda, enquanto gerar sinalizações de baixo em cima de nível de resistência, conforme eu já comentei aqui. No dólar, o dia de hoje é um dia aí que tem a troca do contrato, né, WDOX24 a partir do pregão de hoje. O dólar, já tirei aqui a questão do ajuste, eu vou voltar aqui, botar a questão do ajuste. O dólar foi lá testar uma região de suporte com ajuste e superou as máximas dos pregões anteriores. Enfim, ainda um processo aqui respeitando a região de suporte, mas sem mudar muito seu viés. A superação da máxima desse candle cria uma expectativa um pouco maior de ficar ainda dentro de um contexto de indefinição. Mas dólar para baixo dessa região aqui, ó, fica mais alinhado para baixo, ou seja, o viés é de baixa. O viés continua sendo de baixa. A tendência está mais para indefinida ainda, que é em cima dessa região. Vou tirar a questão do ajuste, ó, essa região aqui inteira, dos 414 a 383. Abaixo, principalmente dos 383, principalmente já abaixo de um patamar de 400, 5.400, já fica com um cenário mais alinhado para baixo em termos de tendência de baixa de curto prazo, moeda americana. Então, lembrando, olhando para o gráfico de 60 minutos aqui, pensando no próximo pregão em termos de operação, efetivamente a gente teria o quê? Dólar abriu caindo, eu olharia para a venda mais abaixo, topo descendente ou pivô de baixa, mais para baixo, num patamar de 457. Em torno de 457. Sair aqui pelo menos dessa região mais pesada de suporte. E para compra, eu olharia para sinalizações de alta acima desse nível aqui, que é o nível na faixa ali dos 480,5. Então, acima dessa região e abaixo dessa região, abaixo dos 457, foco em venda. Acima dos 480, foco em compra, 480,5. Nesse miolo, eu evitaria a operação. Olha só, que se isso aqui for buscar operação de tendência, muito ruim, é aquele momento que fica acionando stop para tudo quanto é que é lado. Gera um sinal de alta, reverte. Gera um sinal de baixo, reverte. Aconteceu isso aí com você no pregão de hoje, mas enfim, é isso aí que eu olharia para o próximo pregão. Indo aqui para falar agora das ações, a Petrobras fechou o pregão de hoje, tá para fechar, né? Tá aqui para sair do leilão ainda puxando um pouquinho para baixo, os R$36. Mas enfim, uma leve queda da ação, segue dando um movimento de baixa. Primeiro sinal de alta que até eu comentei na sexta-feira. Se fosse para arriscar alguma operação de compra, ou foi na sexta ou foi no radar da semana? Se fosse para arriscar alguma operação de compra nesse ativo, na superação na superação da máxima contra a tendência de baixo, que é o que ela tem nesse momento no gráfico diário, tendência de baixo. Se fosse por executar uma compra contra a tendência, o ideal é que tivesse pelo menos mais um candle para depois abrir uma compra na superação da máxima desse candle, que seria terça-feira, superar a máxima de hoje, para arriscar alguma compra, tentando pegar aqui, vou arriscar menos capital para tentar pegar uma possível reversão de tendência. Onde é que a Petro reverte tendência? Se ela superar os 37,43. Enquanto isso não acontecer, segue apontando mais para baixo. Enquanto não acontecer sinalização de alta, segue apontando mais para baixo. Zona de suporte na faixa dos 35,90 até um patamar de 35,55. Depois disso, eu vou falar de Vale 3, que no pregão de hoje está caindo, caiu 0,7%, puxou um pouquinho para baixo, 0,7% de queda, o chamado engolfo de baixo, né? Abre lá em cima e encobre o corpo do candle anterior. Então, engolfo de baixo, oscilação abaixo da mínima desse candle, que é um padrão de baixa dos candles, confirma o padrão e aumenta a probabilidade de se ter um movimento de baixa. O radar da semana que eu gravei durante esse final de semana vai estar disponível para que todos possam assistir. Ele é exclusivo para membros, mas na terça-feira eu costumo abrir aí para quem está inscrito aqui no canal, para que possa assistir aqui esse radar. Então, para quem está como membro, já viu que eu comentei sobre a questão de buscar oportunidades na Vale 3. De maneira geral, guardaria correção no preço ou no tempo para buscar essa entrada de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário dessa ação. Então, aguardaria mais alguns pregões para alguma compra nesse papel. Se fosse para arriscar alguma compra, olharia no mínimo para um gráfico de 105 minutos para ver se gera aqui um sinal de alta em cima da média para buscar alguma entrada nesse ativo, com stop um pouco mais curto. Mas o ideal seria pelo gráfico diário, uma correção testando suportes aqui anteriores. Ativo que foi recomendado aqui uma venda no pregão de hoje, recomendei uma venda, lembrando, no decorrer de todo esse ano, todas as recomendações de swing trade foram enviadas pelo Kaique aqui no canal,
e dentro do aplicativo DV Invest, essas recomendações de swing trade. O Kaique agora está fazendo parte de outra equipe, né, dentro do grupo Blue 3. A DV Invest pertence aí ao grupo Blue 3, está dentro do grupo Blue 3, é uma parceira do grupo Blue 3 Investimentos, né? E o Kaique foi para outra área. Dessa forma, eu estou assumindo novamente as operações de swing trade que estavam sob responsabilidade dele desde janeiro aí desse ano. Então, reassumindo aqui, a primeira recomendação que eu estou passando aí no ano é uma venda em local web. Essa venda foi enviada um pouquinho mais aqui acima, o ativo caiu 2,79%. Enfim, stop, o objetivo dessa operação está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Vou monitorar de perto aí, vamos ver como é que ela vai se desempenhar, qual o motivo dessa venda. A ação vinha aqui ensaiando uma tendência de alta, reverteu essa tendência, confirmou a tendência de baixa, veio aqui testar não só a média, mas topo anterior e gerou um sinal de baixa. Eu cheguei a comentar essa operação aqui dentro do vídeo que também era o Kaique que produzia. Eu voltei a produzir esse vídeo chamado Oportunidades da Semana, é exclusivo para membros, é disponibilizado aqui normalmente no domingo, no canal, para quem é membro do canal, e está disponível também ali para que você possa assistir na quarta-feira, no meio da semana, ele vai ficar disponível aqui para que você possa ver. Olhando aqui agora, então, para Azul 4, falando dos destaques do dia. A ação fechou em alta aí de 4,87%, a ação está em cima da zona de resistência, tem aqui um sinal de fundo ascendente. Para quem está comprado, dá para permanecer comprado. Se quiser trabalhar com stop mais curto de proteção de lucro abaixo dessa mínima aqui, ou mais bem protegido abaixo da mínima do último fundo ascendente no gráfico de 105 minutos, aqui nesse zigue-zague. Se vier aqui perder essa mínima, aí pularia fora, seria o quê? Nos R$ 5,41, o ponto de stop desta operação. Resistência, então, de imediato nesse papel, na faixa dos R$ 6,29, 6,25 ou 6,29. Depois disso, a região dos 6,87 até depois os R$ 7,00 do número redondo. Abrir compra no nível que se encontra não seria minha escolha, por mais que ela possa andar um pouco mais, não seria minha escolha aí, na Azul 4 para fazer essa compra aí. Não encaixa para mim, testando a média, já fez aqui um movimento de subida, então, de maneira geral, e está muito dentro da zona de resistência, relações com o retorno para mim não é favorável. Não significa dizer que essa operação não vai dar certo, que ela não vai lá subir e buscar os R$ 7,00. Apenas que eu ficaria de fora nesse momento. Se eu tivesse que tomar a decisão em compra ou vendo aqui, eu fico de fora nesse momento do papel. Semin 3, a ação caiu aqui 0,14%. Ela estava com destaque. Não foi Semin 3. Esse aqui para mim não pegou não atualizou, não era Semin 3, que era a principal queda do dia. Eu vou até pegar aqui. A principal queda do dia foi Açaí 3, tá? Azul 4 foi a máxima maior do Ibovespa, e a Açaí 3 foi a maior queda. Então vou colocar aqui no lugar Açaí 3. Açaí 3 eu já tinha colocado, não sei por que não pegou. Açaí 3 foi a maior queda de 8%, pivô de baixa no gráfico diário, a ação está dentro da tendência de baixa, topos e fundos descendentes, queda muito forte. Essa aqui terminou pulando ali a possibilidade de trabalhar na venda e também já tinha um movimento muito longo para baixo semanal. A Dow está muito longa, então vou entrar comprando. Eu prefiro não atuar muito contra a tendência, evito esse tipo de operação, tá? E não vejo ainda no gráfico diário um motivo de fazer uma compra ou um sinal de perda de força. Na realidade, a perda de força está para subir, ó. Está fraco para subir comparado à queda. Tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 candles dentro do único candle de baixa. Significa dizer que é fraco para subir, e em um único candle já detona o que levou 5 para tentar subir, passou a semana inteira lá passada. Então o ativo continua demonstrando força para baixo. Entrar comprando contra esse cenário bem negativo não é algo que eu gosto de fazer, por mais que possa dar certo, mas em média, se eu for executar pelo menos 10 operações nesse mesmo formato, a tendência, se eu fosse executar compra nesse mesmo formato, a tendência é que dê errado. Se fosse para arriscar algo, seria mais para ponta vendedora, apesar de ter ficado com um stop um pouco grande aqui na operação. E Tube 4 gerou uma queda hoje mais acentuada de 1,77%. A ação veio a fechar aí abaixo do gap de alta aqui do gráfico diário. Então, um sinal negativo, ela proporciona um topo abaixo do topo anterior,
e já tinha perdido aqui, vamos dizer assim, já tinha rompido aqui esse nível de suporte, faz um topo aqui descendente, oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais a chance de queda. E ela gera ali uma tendênciazinha de baixa se perder essa mínima aqui, localizada nos R$ 35,52. Ainda nada tão relevante assim, porque o semanal segue dentro de um processo mais fraco de queda. Então, de maneira geral, ainda é um ativo alinhado para cima nos prazos maiores. No prazo menor, como gráfico diário, a tendência está indefinida e pode gerar aqui uma tendência de baixa, vindo para baixo dos 35,52. Então, para quem está comprado e só quer sair, se essa tendência for revertida, os 35,51 seria um ponto de stop. Não vejo a oportunidade de compra já de imediato no ativo, a não ser que não vá muito longe esse movimento e na sequência faça isso aqui no decorrer desse mês de outubro, ou até mesmo no decorrer dessa semana. Pets 3, a ação fechou em queda de 3,87%, veio aqui para confirmar no sinal de alta no semanal, mas fechou muito mal. Foi até um dos ativos que eu cheguei também a comentar no radar da semana. Então, isso aqui, se ela volta para baixo desse patamar, ela já desconfigura a operação de compra, né? Para quem está comprado, botar o stop aqui seria uma das alternativas. A outra, vou jogar o stop aqui embaixo. Ainda é um papel que tem um cenário mais travado de prazo mais longo. Os topos mais relevantes estão aqui, que era lá, inclusive, região de fundo anterior, e os fundos mais relevantes estão aqui, ó, que era esse fundo aqui, chegou a mergulhar aqui embaixo, mas voltou para cima, aqui bate, volta, bate, volta, bate, volta. Então, de maneira geral, o cenário está indefinido, mas se ela voltar aqui para cima, é onde ela retoma a sua tendência de alta de prazo mais longo. Nesse momento, o gráfico diário ainda demonstrando um pouquinho mais de fraqueza para subir, o semanal que ficou um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais bonitinho na questão da correção e o sinal de fundo. Então, ou seja, comprou esse rompimento, mas pensando no gráfico semanal, stop aqui embaixo, num patamar de R$ 4,49. Depois disso, eu vou falar aqui de Ambipar, outro pedido de vocês aqui. A Ambipar é um papel que está dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais e que, pelo gráfico diário, olhando aqui, ficou difícil de fazer uma entrada. Vamos dizer assim, a única alternativa que daria para arriscar aqui, que se encaixaria em diferentes prazos aqui, seria essa reversão de topo. Estava bem fraquinha a subida, bem fraco, bem fraco, bem fraco, aí gerou o sinal de baixa para voltar para baixo da média, fecha perto da máxima e reverte o sinal de topo. Ao superar essa máxima, seria a alternativa de compra. Disparou para cima, entrar comprando aqui agora não seria a minha escolha, e para quem está comprado, pode trabalhar ou usando o gráfico 105 minutos, que ficou muito difícil também, não tem muito recuo aqui do preço em termos de zigue-zague ascendente, foi uma disparada para cima. A outra alternativa é simplesmente seguir por mínimas ascendentes do gráfico diário. Perdeu a mínima dessa estrela cadente, né, um padrão de baixa dos candles, confirma aí uma expectativa de poder ter uma correção. Assim como aconteceu aqui, teve essa correção no semanal. A outra forma de entrada que fez justamente o semanal gerando um sinal de fundo aqui e o diário também fazendo aquela sinalização, seria outra alternativa de entrada. Agora, depois desse movimento mais longo para cima, a gente está falando aqui, ó, dessa mínima para cá, a gente está falando de 146% de alta. Não significa dizer que não vai continuar subindo, mas para se ter uma boa relação com o retorno, o ideal seria ter alguma correção e novas sinalizações de alta em cima de nível de suporte, seja desse topo anterior, ou de média móvel, ou de retração de Fibonacci, para encaixar novamente operações de compra nesse papel, ali suporte na faixa 115,30, 109,28. E lembrando, como é ativo que está com muita volatilidade, só para você ter uma ideia, a volatilidade média do gráfico diário nesse momento está na faixa de 7,76%. Então é uma volatilidade alta. O que você faz com essa informação? Você vai entrar, você coloca menos capital na operação. Olhando aqui agora para a gente falar de IRBR3, mais um pedido que foi enviado. A ação pelo gráfico diário está dentro de um zigue-zague aqui mais descendente em termos de topo, mas nada muito relevante, ainda continua acima dessa mínima. De maneira geral, olha a média, ó. Olha o preço respeitando aqui a média. Então não tem nenhum sinal de força ainda dos compradores no diário, apesar desse movimento, desse ponto até aqui, ser uma correção do gráfico semanal. Um movimento de baixa do gráfico semanal corrigindo essa forte alta e essa quebra de estrutura de baixa. Está em cima desse patamar de suporte, que é uma região na faixa dos 44,50, tem essa média. O que dá para ficar monitorando a compra no papel? Primeira alternativa, um fechamento para cima da média com nova máxima para arriscar uma compra, botar o stop aqui embaixo ou abaixo da mínima do que fizer isso.
Segundo ponto, rompeu aqui essa máxima aqui, ó, desse topinho descendente. Entrar comprando, botar o stop na volatilidade ou em cima ou abaixo da mínima do que rompeu essa região, ou até mesmo aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Seriam as duas alternativas que eu olharia para se buscar algum tipo de compra nessa ação, ou olhar lá para o gráfico semanal, comprar após um fundo ascendente. Então, as principais aqui que eu vejo de imediato para IRBR3. E por último, DIR3. O setor vem perdendo um pouco de força, pegando o gráfico mensal, deixou aqui uma sombra superior, mas está dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais, principalmente ali mensal e semanal, alinhado para cima, semanal fazendo uma correção, o que tende a prejudicar a tendência do diário, que veio, tenta que subir, observe que já respeita a média, já volta aqui para baixo, então para buscar algum tipo de entrada, arriscar um pouco mais, eu olharia desde esse patamar aqui até essa região aqui, ou seja, um patamar de 29,45 até uma região ali dos 28,50. Essa faixa de preço me interessaria em olhar com carinho para alguma compra aqui, tentando pegar um repique de alta, que seria basicamente semanal testar ali a média, algum nível aqui de suporte do diário e gerar algum sinal de alta. Então, por enquanto, não vejo como. Ah, Dalton, se superar já aqui essa máxima aqui, não entraria comprando média muito próximo e já deu algum indício aqui que perdeu um pouco de força na tendência de curto prazo, que pode vir um pouco mais para baixo aqui, virando essa tendência aí mais para um viés de baixo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão para a gente sempre seguir aqui publicando esse vídeo diário que nos acompanha aqui no canal desde 2010. É isso, até mais.